Quando nós colocamos essa questão dos condicionamentos, a primeira coisa que a gente precisa estar ciente, né, é que tudo começa e termina nesse chamado campo mental. É por isso, então, a importância dessa questão de estarmos atentos, né, a aquilo que é acionado em nosso campo mental. Outro dia eu estava falando isso para uma pessoa e ela falou assim, mas como é que é isso? Tudo começa na mente. Todos os processos, ele inicia todas as suas escolhas, tudo aquilo que você vai fazer, tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que acontece com você, essas questões, todas elas são necessariamente acionadas dentro desse chamado campo mental. Né? Através das chamadas sinapses que eu falei aqui, que são apenas acionamentos neurônios dentro do nosso cérebro, mas é óbvio, a partir do momento que eles vão fazendo essas ligações, né, dentro do nosso cérebro, neurônio a neurônio, isso vai trazendo um certo equilíbrio e, por vezes, também alguns desequilíbrios, né, dependendo do que está sendo acionado ou não dentro desse nosso chamado campo mental. Então, não poderíamos, né, falar de condicionamentos mentais antes dando essa introdução, falando sobre isso, deixando bem claro essas colocações aqui. Nós estamos dentro de uma casa espiritualista. Falamos muito aqui de obsessores, de auto-obsessões, mas tanto obsessores, né, situações obsessoras ou auto-obsessoras, todas elas vão iniciar também aqui nesse campo mental. Então é só para vocês entenderem a importância dessa questão da nossa mente, dos nossos padrões mentais, do quanto que isso colabora ou do tanto que isso propicia equilíbrio e desequilíbrio também na nossa vida. Então, para entender a importância. Se alguém for tendo dúvida, por favor, levanta a mão, a gente vai esclarecendo, tá bom? Ah, não entendi. Levanta a mão, a gente vai esclarecendo. Bem, quando a gente fala de condicionamentos mentais, não tem somente coisas ruins, não. Tem muita coisa boa também. Tem coisas negativas e tem coisas positivas. Então, eu vou dar algumas questões que acontecem, né, quando a gente fala de condicionamentos mentais. As pessoas ficam nessa condição aqui de remoer o passado, né? Fica o tempo todo pensando naquilo que fez ou naquilo que deixou de fazer, enfim. E a mente fica, novamente, aquele campo mental fica extremamente poluído ou extremamente desgastado por causa desse padrão de pensamento. E a gente fica, as pessoas às vezes ficam muito tempo remoendo esse passado. Outra coisa que esses condicionamentos causam também, medo, ansiedade do futuro. É óbvio que eu vou olhando para vocês aqui, eu sei que aqui ninguém tem isso, né? Os vizinhos de vocês, alguém tem isso, né? Mas é outra questão também que começa. Quantas pessoas ficam com medo insano? Já aconteceu com algum de vocês? Ter medo de uma coisa que você, depois que passa por aqui, você fala assim, não, mas é uma coisa insana, né? Não faz o mínimo sentido. Né? Mas na hora que a gente está vivendo aquilo, por aquilo ativar então essa sinapse no nosso campo mental, em determinadas áreas do cérebro, isso causa realmente uma trava, uma paralisia muito grande. Alguns reforços negativos que vêm com esses condicionamentos mentais são frases do tipo, eu não consigo, eu não mereço, vou tentar. Essa aqui é legal, né? Falam, não, vou tentar. Tentar é sinônimo de não conseguir. Outra frase, que é reforço negativo, que vem com esse condicionamento. Isso não é para mim. Né? Tem outros legais também que eu não coloquei aqui. Né? Aquelas pessoas que são bastante espiritualizadas, falam assim, olha, tal coisa na minha vida eu não vou resolver, eu vou deixar para a próxima encarnação. Essa eu não dou conta, eu vou deixar para a próxima, né? Porque a gente só faz o que dá conta mesmo, porque não sei o quê.
Já escutaram isso de um vizinho de vocês? Pois é outro tipo de condicionamento. Fica protelando as coisas, né? Crenças limitantes também, esses condicionamentos mentais, essas questões negativas, vai trazer também essas crenças limitantes. E as crenças limitantes é uma coisa realmente muito legal. E a gente vai conversando com as pessoas, seja aqui na fonte de luz, ou seja no consultório, né, no trabalho terapêutico, a gente vai vendo essas crenças limitantes muito presentes na nossa vida. E aqui no Brasil, por causa da nossa formação judaico-cristã, isso é muito, muito forte, muito presente, muito vivo. Nós carregamos isso no nosso DNA, eu vou dizer assim. Porque os nossos pais falavam frases como essa aqui, os pais deles falaram, que é os nossos avós, os nossos bisavós também, os tataravós, e assim vem, geração em geração. Tem uma frase, por exemplo, quando fala de dinheiro, então, é uma desgraça, né? Porque dinheiro não é de Deus, né? Tem gente que fala isso. E aí tem aquela frase, mais vale um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por exemplo, isso é uma crença limitante. Aí a pessoa cresce acreditando que não pode ter dinheiro, porque se ele tiver dinheiro ele vai para o inferno. Né? Crença limitante. Mas isso, como eu disse, está entranhado no nosso campo mental, entendeu? E isso vem já da questão familiar e, como eu disse, da nossa formação judaico-cristã, que havia uma necessidade, né, essa formação judaico-cristã traz essa coisa repressora, né, opressora. Então isso é muito comum. Outra coisa que esses condicionamentos de forma negativa agem no nosso campo, trazendo a questão do julgamento, da crítica. Sabe, aquela pessoa que está o tempo todo criticando, julgando o outro. A preguiça, a procrastinação. Palavra bonita, né? Procrastinação. Primeira vez que eu escutei, pensei que era creme de passar no rosto. Quando a pessoa, o creme procrastinação. Passei procrastinação no rosto hoje. Né? Reclamação, pessimismo, são sintomas de padrões mentais que vão sendo criados e alimentados em nosso psiquismo, em nosso campo mental também. Confusão mental, quando isso fica extremamente saturado, vai trazer confusão e a pessoa já não sabe o que faz da vida. Né? Infantilidade pensênica. Depois eu vou explicar o que é pensênico, tá bom? Na outra slide. Mas infantilidade é aquela pessoa que vive parecendo uma criança. Tem que tomar a decisão de adulto, mas é uma criança. Né? Está lá chorando ainda porque o irmão bateu nele, ou porque sofreu uma questão na infância, ou isso ou aquilo, está lá preso, infantilizado ainda, as decisões são infantis, está com o umbigo ainda pregado na mãe, não consegue cortar esse trem, mineiramente falando, entendeu? E achando que o problema é a mãe ou os pais que tem que resolver. Ou seja, está infantilizado. E aí vai para os relacionamentos de forma infantilizada, vai viver uma vida infantilizada, não consegue tomar decisão por causa desses condicionamentos mentais. As sinapses negativas é do tipo, você tem que fazer tudo do meu jeito. Alguém já escutou isso aí? Algum vizinho falando essa história? Não, é do meu jeito, né? E a pessoa fica no chamado piloto automático da vida. Quando a pessoa fala assim, fazer tudo do meu jeito, é aquela pessoa que está sofrendo aquela chamada síndrome de Gabriela. Vocês conhecem, né? Não? Eu nasci assim, eu vivi assim, né? Aquela pessoa que não quer mudar. Né? Síndrome de Gabriela. Vocês vão lembrar disso, né? Aqui ninguém tem, mas vocês conhecem algum vizinho que tem essa síndrome de Gabriela, não tem? Não, a vizinha? Conhece? Todo mundo conhece aí gente assim? Beleza, então tá bom. Vizinho. Olha aí, fatores positivos, porque também não tem só coisas ruins, não. Tem condicionamentos legais também, coisas boas. Né? Um condicionamento positivo legal é você aprender a ficar no agora, ficar no presente, na presença. Né? Ficar na presença é você viver esse momento. Não adianta ficar pensando no que eu vou fazer amanhã, não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então, para que eu vou ficar aqui perdendo meu tempo? Alimentando um monte de coisa que aparece no meu campo mental, né, as ansiedades, se eu estou vivendo aqui agora. Gente, o momento mais importante da vida de vocês é esse aqui agora, olhando para mim. É esse aqui o momento mais importante. Daqui a pouquinho isso aqui vai ser passado. E aí já não importa mais.
Vai ser aquele momento em que você vai estar vivendo a tua vida. Seja na tua casa, com teus familiares, seja onde você estiver. É o agora. Então a importância desses chamados fatores positivos, a necessidade de a gente aprender a estar no presente. A gente vai falar disso mais um pouquinho, explorar isso um pouco. Tá joia? Outro fator positivo é a clareza de discernimento. Quando a gente fala de medo, ansiedade, tem a questão também de você ter clareza, discernimento para escolher e assumir os riscos e consequências. E quando a gente fala assumir risco, não significa, né, as consequências, não é andar pela cabeça dos outros, não. Porque tem muita gente que, né, vai atrás de um trabalho espiritual, vai atrás disso, daquilo, querendo alguém para dizer, ô meu Zifi, o caminho é por ali, é pela direita ou é pela esquerda. Está querendo alguém fora para resolver o problema que ele tem dentro dele. Desculpa, mas quem faz assim ainda está na infantilidade espiritual. Porque está querendo algo fora para resolver um problema dentro dele. Então a gente precisa de ter discernimento, entender e clareza para assumir os riscos e as consequências. Fé, ter a chamada fé de que tem algo maior que está sempre no controle. Como eu sempre digo aqui, a gente sempre fala aqui na casa, gente, tudo tem um porquê de acontecer. Nada acontece por acaso. Absolutamente nada. O Einstein, cientista, não tinha nada de fé, não tinha nada disso, de espiritualidade, simplesmente disse isso. Uma andorinha bate asas aqui, que ele estava nos Estados Unidos, chove no Japão. Então, assim, ele não sabia como é que essas sinapses do mundo acontecia, mas ele sabia que tudo estava interligado. Ele provava isso matematicamente. É a mesma maneira. Tudo que aconteceu na nossa vida, ou que acontece, ou seja, passou, foi o melhor. Foi o melhor que nós pudemos ter. Foi o melhor que nós podemos alcançar. E, por favor, quando eu falo isso, eu gostaria de deixar bem claro que não é para as pessoas ficarem de braços abertos, dizendo assim, é meu karma e não faz nada para mudar a realidade dela. Sabe, todo dia está lá comendo aquela bucha e não faz nada para mudar aquilo. E se brincar ainda culpa Deus, porque às vezes as coisas que ela está se alimentando, se nutrindo, não são tão saudáveis quanto ela queria. E o poder de fazer a mudança está na mão de vocês, está na mão de cada um. Eu costumo sempre dizer aqui que nessa casa ninguém salva ninguém, ninguém cura ninguém, ninguém liberta ninguém. É você que se salva, é você que se cura e é você também que se liberta. Mas a espiritualidade pode ajudar? É óbvio. E o Mestre Jesus, ele também pode ajudar, mas só se quiser. E se alguém achar que isso é um devaneio meu, é só olhar nas Escrituras. Quantas e quantas vezes ele estava em determinados lugares, tinha centenas de leprosos, ele curava 2, 3 e ia embora. Por que ele não curou todo mundo? Entende? Porque nem todo mundo quer. Nem todo mundo está disposto realmente a pagar o preço. E é isso que a gente precisa de deixar bem claro. Você pode pedir a pegar o controle e ligar os ar-condicionados, porque está esquentando, não está, gente? Ou sou eu que estou sentindo isso? Eu estava pensando que eu era um homem quente, está vendo? Mas não é não, né? Está quente mesmo, né? Então está certo. Bem, reforço positivo. A gente falou dos negativos, aquela pessoa que diz, não, eu posso, eu mereço, só depende de mim, não bota sabe, a coisa na costa de quem quer que seja, na responsabilidade de quem quer que seja, eu consigo mudar, e vai atrás, e busca. A gente pode falar isso de várias maneiras, bater a porta e a porta se abrirá, Buscar e eu ajudarei, como diz lá na Bíblia. Outra coisa que é condicionamento mental positivo, a questão do abertismo consciencial, é você se abrir para o novo. Sabe aquela pessoa que fica sempre fazendo aquela mesma coisinha a vida inteira? Não abre para um novo conceito, uma coisa diferente. E acredita que o mundinho dele é só aquilo ali e acabou. Então, assim, tem muita coisa nessa questão desse abertismo, de você se abrir consciencialmente para outras realidades ou outras verdades. Isso é muito importante no processo de reciclagem, de aprimoramento espiritual, moral, ético. Tudo isso está dentro desse abertismo.
Quando a gente fala de julgamento disso, nós temos também a análise racional, lógica e madura das situações a serem vivenciadas. Então, isso é muito legal como condicionamento positivo. Manter a mente alerta e objetiva com os posicionamentos adultos, que é aquela questão da infantilidade. Então, ter uma mente, viver como se fosse adulto mesmo, para tomar decisão. Eu posso dar um passo aqui, ali na frente eu posso acreditar que, puxa vida, eu dei aquele passo errado, eu não devia ter ido pelo caminho da direita, eu não devia ter ido pelo caminho A, eu deveria ter ido pelo caminho B. A responsabilidade é de quem? É minha. E o bom disso é que isso tudo é aprendizado. Amanhã, quando eu estiver numa mesma encruzilhada igual, eu vou olhar e falar assim, poxa, na outra vez eu escolhi e fiz essa escolha e não me deu bem, então agora eu vou escolher um outro. Então, a gente tem essa capacidade, a partir do momento que a gente tem uma mente alerta e objetiva, de posicionar-se de forma adulta. Está claro isso aqui? Alguém tem alguma dúvida aí, gente? Se precisar de exemplos, a gente traz vários exemplos. A questão da maturidade pensene, quando a gente fala da infantilidade, é a maturidade. E a sinapse é aquela pessoa que diz assim, olha, vira e mexe, ela está ali, não, eu vou fazer diferente. Eu vou me abrir para coisas novas, vou ler, vou abrir a cabeça para outras questões, para olhar as coisas por um outro ângulo. Vou experimentar, vou mudar. Né? Isso é aquela pessoa que não está vivenciando a chamada síndrome de Gabriela, que você já sabe o que é. Né? Beleza? Até aqui tudo bem? Bem, ainda dentro do tema, então, quando eu estava falando isso com uma pessoa outro dia, e ela falou assim, não, mas olha, eu achava que isso era coisa de obsessor. Eu achava que eram meus obsessores que estavam causando isso em mim, né, porque fizeram isso, fizeram aquilo, eu fico obsediada. Gente, nós aqui acreditamos o seguinte, os chamados obsessores, que a gente vê muito dentro da literatura espírita, eles só se instalam no campo das pessoas se houver uma brecha kármica, como dizia Kardec, ou, como a gente fala aqui, se houver um obsessor dentro. Então, assim, tem um obsessor lá fora, vamos supor, fora aqui da casa, que quer adentrar essa casa. Imagina que essa casa somos nós aqui, né? E tem um obsessor lá, então, querendo entrar. Só que ele não vai chegar simplesmente e entrar assim de solavanco, porta dentro. Ele vai verificar se o local onde ele vai entrar, se ele vai achar ali pessoas que pensam mais ou menos do mesmo jeito. Né? Porque eu pergunto para você, um bêbado vai buscar cachaça, por exemplo, numa igreja? Né? Possivelmente não. Ele pode buscar outra coisa lá, né? Se ele descobrir onde é que o padre guarda o vinho, pode até ser. Mas, enfim, não vai satisfazer, ou seja, ele não vai ter... O que eu estou querendo explicar é que para esse que está lá fora entrar, ele vai ter que achar algo aqui dentro que o atraia. Nessa mesma analogia, somos nós aqui encarnados, com relação à questão dos obsessores. Então, os obsessores externos, eles só se instalam em nosso campo, né, a partir do momento em que nós abrimos, então, essa nossa porta e dizemos para ele, pode entrar. É óbvio que se eu perguntar isso aqui, todo mundo vai dizer, não, mas eu nunca abri a porta para obsessor nenhum. Né? Mas a gente abre essa porta de várias maneiras. Quando a gente alimenta esses condicionamentos mentais doentios, aqueles negativos, como eu falei aqui, você muitas vezes vai estar abrindo a porta para esses obsessores que vibram dentro dessa mesma tônica. Porque aquelas questões negativas, muitas vezes, traz padrões negativos no físico também. Então, aquela pessoa que tem vive remoendo o passado, aí começa, por exemplo, a beber para querer esquecer. Já escutou isso alguma vez? E aí, quando a pessoa começa a beber, ela vai atrair espíritos obsessores que vibram dentro dessa tônica. Pessoas que têm a mente perturbada vai atrair obsessores que também têm a mente perturbada, que vai estar dentro da mesma frequência neural. Pessoas que carregam dentro de si sentimentos de raiva, de angústia, de ódio, de rancor, vai atrair também obsessores dentro dessa mesma tônica. Então, como nós dizemos aqui na casa, nós acreditamos, né, baseado nos estudos que a gente faz, que só existe um obsessor fora se houver um dentro da pessoa, dando
abrindo as portas para aquele que está lá fora. Tá ok? Então, será que a coisa é dos obsessores? Não. Isso começa dentro da gente. Os obsessores vêm depois. Tá ok? Bem, lá na apresentação eu falei sobre pensene. Lembra que eu falei infantilidade pensênica e maturidade pensênica? O que é pensene? Então veja bem, o maior desafio que nós encontramos é justamente com essa nossa, com o chamado pensene, que é o somatório de pensamento, sentimento e energia. E olha só o tanto que isso está interligado. Onde nós colocamos nosso pensamento, geralmente aí vai estar o nosso sentimento e, consequentemente, a nossa energia. Então, se eu penso, se minha mente está embotada num determinado desequilíbrio, é óbvio que o meu sentimento vai se voltar para aquilo também, e é óbvio que a minha energia também vai estar a serviço disso. Entende a importância da gente manter essa pensenidade, né, esse termo pensene, essa coisa muito bem justa, muito bem ajustada dentro do nosso campo? Né? Porque se nós ficarmos com a mente vazia, né, a gente vai começar a perder esse chamado equilíbrio por causa dessa pensenidade, por causa do nosso pensene. Mas a partir do momento que a gente começa a compreender, e o que o Cristo dizia, conhecereis a verdade, ela vai libertando, a gente vai entendendo da importância do pensamento, do sentimento e da energia. Da importância da gente colocar energia naquilo que a gente quer e não ficar alimentando coisas que a gente não quer. Tá ok? Essa apresentação vai estar no site essa semana ainda. Daqui para sexta-feira já vai estar lá essas apresentações todas aqui, tá ok? Então, se você não quiser, precisa tirar a cópia, é só baixar lá no nosso site. Até aqui tudo claro? Entendeu o que é esse termo pensene? Pensamento, sentimento e energia. Isso aqui, gente, é muito importante. A maioria das pessoas que vêm até aqui e que hoje está nessa busca incessante, estão com essas questões do pensene em alto nível de desequilíbrio. Muitas vezes aqui no pensamento, a questão obsessiva, ou, como a gente diz aqui, auto-obsessiva, aquilo que está dentro primeiro. Né? Quando isso está muito exteriorizado, está muito intenso, é óbvio que vai atrair os obsessores, que é aquilo que nós falamos lá dentro. Então, a importância da questão do pensamento. E, como a gente coloca aqui, onde está esse pensamento, vai estar o sentimento. Então, a pessoa fica, às vezes, remoendo determinadas situações. Isso, é óbvio, vai ter também um efeito na questão energética. E aí, é muito comum encontrar pessoas que se dizem assim, não, mas eu não tenho energia para realizar, eu não tenho energia para fazer as coisas, eu não tenho condições, eu acordo de manhã para fazer 3, 4 coisas, chega no final do dia eu fiz uma e estou sem energia para nada. Por quê? Porque o pensamento está a 1000. A frequência neural está numa velocidade muito grande, entendeu? E ela não para. Se a tua mente não para, o teu sentimento também vai estar nessa mesma frequência. E é óbvio, a energia vai ser gasta nisso, porque quando a mente fica nesse pulando de galho em galho, 1000 coisas de uma vez, automaticamente a energia vai sendo drenada. Ok? Gente, tem pessoas aí atrás, tem vários lugares aqui na frente, ó, por favor, sente-se aqui. Em pé já basta eu aqui, ó, tenho assim, no meio aqui, tem umas 8 cadeiras aqui no meio. Ó. Venham cá, moças, pode vir para cá. Eu só cuspo nas 2 primeiras fileiras da frente aqui, ó. A gente não avisa quem vai fazer a palestra, porque o pessoal sabe, quando sou eu, o pessoal, ninguém quer sentar nas 2 primeiras fileiras. Diz que eu saio molhando todo mundo. Né? Então a gente nem avisa quem vai dar a palestra. Bem, e aí quando a gente fala disso, então fica aí a pergunta, qual é o seu maior inimigo? É isso. Cada um não precisa de nenhuma outra pessoa para jogar no buraco, não. É você mesmo que se joga no buraco com a sua pensenidade. Vamos usar o termo que agora você já sabe o que é o pensene. Então, cada um com a sua pensenidade vai se jogando, né, nas encruzilhadas da vida
E aquelas pessoas que ainda estão na infantilidade espiritual, ainda vai botar a culpa em Deus. Que é óbvio, tem que ter alguém para culpar nessa vida, né? E não pode ser eu, tem que ser Deus. Então o cara vai culpar Deus, vai culpar o vizinho, vai culpar o marido, vai culpar a mulher, né? Vai culpar o chefe do trabalho lá, porque é né? Então vai ter que ter alguém para botar a culpa. Então, mais uma pergunta para vocês aí. Por que tantas situações adversas, né, em sua vida, gestadas a partir desses condicionamentos mentais doentios? Por que isso tão, né? Por que dessas situações? Por que desses condicionamentos gerar tantas situações? Então, por causa das escolhas inconscientes que fazemos na nossa vida, acionadas por consciências internas. Aquilo que eu chamei aqui, agora há pouco falei, de auto-obsessores. As pessoas que vivem dessa maneira aqui, levam a vida no piloto automático. Sabe? As coisas vão acontecendo e não sabe nem por que está acontecendo. Está sofrendo e não sabe nem por quê. Só que não consegue estar no presente. Quem aqui dirige carro, tem mais de 1 ano de carteira, vai saber o que eu vou estar dizendo aqui. Quando a gente tem o hábito já de dirigir há muito tempo, a gente está dirigindo o carro vai pedindo marcha, você passa a primeira, a segunda, a terceira, nem olha mais, né? Vai no piloto automático aquilo, vai virar, você não precisa raciocinar, já dá a seta, quem está disciplinado dessa maneira, enfim, está no piloto automático. Muitas pessoas, por causa dessas escolhas inconscientes, por causa desses chamados condicionamentos mentais, vivem a vida no piloto automático. E vai criando situações repetitivas na vida dele, de sofrimento e de desequilíbrio. Aquela pessoa que passa por uma situação, numa determinada idade, às vezes jovem ainda, quando chega mais à frente um pouquinho, repete, mais à frente, repete de novo, e às vezes passa a vida repetindo esses padrões doentios. Se vocês quiserem exemplos disso, um exemplo legal é a questão dos relacionamentos. A pessoa atrai um tipo de pessoa, um tipo de padrão de pessoa, que vai trazer um reforço negativo para ela, e aí ela vive aquilo com dificuldade, aí resolve separar. Separa, passa um tempo para curar aquela ferida da alma dela, e casa de novo, arruma outro para fazer do mesmo jeito. Né? Aí ela separa de novo, já não aguenta mais, não, porque eu quero uma coisa melhor para mim, mas não muda a pensenidade nela, não muda o referencial, faz tratamento, faz terapia, anos de terapia, né? Vai na casa, participa da corrente do 91, enfim, faz tudo que indicarem para ela, e aí se casa de novo e atrai aquele mesmo padrão de pessoa. Então, são condicionamentos, são questões que a gente vai criando, e eu digo criando mesmo, não tem nada a ver com o outro. Porque somos nós que criamos a nossa realidade. E isso é muito importante, a gente tomar o poder disso, tomar a consciência disso. Ok? Até aqui alguma dúvida? Vou falando aqui, o pessoal ficando com os olhão arregalados, eu vou olhando aqui, o pessoal parece que está todo mundo assustado, né? Então, por que tanto sofrimento e desequilíbrio? Gente, sofrimento e desequilíbrio é tudo aprendizado. A gente diz aqui, eu falo muito essa frase aqui, a dor é somente a medida necessária para a gente despertar. Mulher, esse trem está quente ainda. Traz o controle lá que eu tiro. Então, sofrimento é aprendizado. Mas eu preciso aprender sofrendo? Não. São escolhas. Se eu não estou disposto a mudar, se eu cresci, né, com aquela chamada síndrome de Gabriela, não estou disposto a mudar, talvez eu vou ter que sofrer 1, 2, 3, 4, criar padrões repetitivos de desequilíbrio na minha vida, quantas vezes for necessário, até que aquilo se transforme realmente num aprendizado e eu faça a mudança. Deixar bem claro, é eu fazer a mudança, não é o outro que tem que mudar. Tá ok? Então, tudo é aprendizado. Então, sabendo disso, aonde é que estão esses inimigos ocultos que me atacam? Dentro de você. Aqui, ó. Temperatura. Agora, vai lá no outro, aperta e vê se vai para 19. Então,
Esse inimigo está dentro da gente. Eu coloquei cabeça porque tem a coisa da pensenidade. Tá ok? A gente vive muito isso aqui, ó, gente. A gente vive muito isso aqui, ó. Inconscientemente, a gente vive dando tiro no nosso próprio pé. Inconscientemente, a gente vai criando verdadeiras armadilhas para a nossa vida, por causa da nossa pensenidade, por causa dos chamados condicionamentos mentais negativos que a gente falou aqui. Aqui, moça. Aqui, ó. Tudo bem até aqui? Alguém já sentiu isso aqui, gente? Se dando um soco no próprio rosto aí? Pois não, minha irmãzinha? É, porque eu falei que as pessoas... Vocês entenderam a pergunta dela, né? Como é que a gente faz para mudar? A gente vai falar disso aqui já já. Mas assim, o que você falando é porque eu coloquei aqui agora há pouco que as pessoas estão no piloto automático. Vai vivendo as coisas e não sabe, e daqui a pouquinho está lá naquela mesma situação. E ela só acorda quando está lá naquela situação, já está dentro do buraco. Né? Tem um verbetezinho no livro do Sogyal Rinpoche, que isso, que é autobiografia de um yogi em 5 capítulos. Se vocês entrar na internet e colocar autobiografia de um yogi em 5 capítulos, vocês vão ver lá a história do buraco na calçada, da rua, que é isso aí que vocês colocaram. Então, mas eu já vou explicar isso aí, tá bom? Então, quem é que já não viveu isso? Parece que está se batendo o tempo todo, né? A mente não para, parece que tem 2, 3, 4 vozes dentro da cabeça, uma aponta para um lado, outra para o outro, né? Fora as vezes que a gente dá um tiro no nosso próprio pé. Não é isso? Muitas vezes isso acontece, ou na grande maioria das vezes isso acontece, por causa, novamente, daquelas questões que nós colocamos aqui, da pensenidade, por causa desses chamados condicionamentos mentais. Gente, isso é tão importante a gente estar atento, né? Porque muitas vezes a gente quer, como eu coloquei aqui, quer achar um culpado fora, acha que o problema são os obsessores, né? Tem pessoas que chegam aqui para mim e falam assim, não, é macumba que fizeram para mim, eu tenho certeza, meu vizinho é isso, é aquilo. Gente, não estou dizendo que isso não existe, pode até existir, mas a partir do momento que a gente mantém uma determinada frequência, essas coisas, elas atuam aqui embaixo, ó. Mas nós temos que aprender a manter um pensamento, manter uma pensenidade, aquilo que é o termo que eu coloquei aqui, um pouco mais elevada para não ficar à mercê dessa frequência mais baixa. Então a importância, já nós vamos falar, tá ok? Sobre isso aí que você perguntou. Então, nós temos dificuldade de enxergar ou perceber esse monoideísmo. Monoideísmo é mono, única, né? É ideia única, ou estreitamento da consciência. A gente às vezes fica muito preso em determinados condicionamentos mentais. Quem aqui não já viveu isso? Às vezes passa uma semana pensando numa coisa, uma coisa às vezes que é doentia, mas está lá, não consegue parar a mente. A psicologia chama isso de monoideísmo, que é esse estreitamento, essa coisa de ficar focado numa coisa só e às vezes se torna uma questão doentia. Isso é muito comum de acontecer. Para nós aqui, trata-se apenas de um estado psíquico, fixado ou dominado por consciências. Quando a gente fala consciência, a gente vai explicar na sequência aqui, que aciona via campo mental. Lembra que eu falei do campo mental? Uma ideia fixa, que chama-se fixação mental, que num segundo momento gerará os chamados condicionamentos. E aí, meus amigos, na grande maioria das vezes, quando isso é desequilibrado, isso vai causar um sofrimento muito grande. Só que se a gente não ficar atento, a gente continua no piloto automático, recriando as nossas feridas, recriando e recriando. Às vezes estamos presos nesses condicionamentos a pessoas, às vezes não consegue parar. Quando isso fica extremamente exacerbado, que começa a ação dos chamados obsessores, que só aparece depois, aí tem questões externas, né? Aquilo que a gente falou aqui agora há pouco, que abre a porta e entra o pessoal, os obsessores.
Tem aquela pessoa que está presa, está amarrada a determinados padrões e condicionamentos, coisas que ela só acredita ou crenças, e aí ninguém muda ninguém, como a gente diz aqui. Se a pessoa não quiser mudar, não adianta, ninguém salva, ninguém vai mudar ninguém. E é engraçado, às vezes chegam as pessoas aqui, querem, eu vim aqui porque eu quero mudar fulano, quero mudar meu marido. Gente, ninguém muda ninguém. Então a gente precisa estar atento a isso, porque a gente só pode mudar nós mesmos. Às vezes a gente não pode resolver um problema, mas a gente pode, cada um pode fazer uma busca interna e buscar uma maneira diferente de como perceber essa situação. E aquilo que era um peso, que pesava, 10, passa a pesar 1. Então já melhorou muito. Significa que ela resolveu o problema do outro? Não. Significa que ela resolveu a maneira como ela recebe aquilo. E isso é muito importante. Porque a gente aqui, muitas pessoas vivem recebendo presentes que não querem. E depois que recebem, querem se ver livres deles. Só que você já recebeu. A energia já foi passada. Como é que é isso? Vou explicar de maneira diferente. Como é seu nome? Então eu vou lá na casa da Francisca, com um embrulho bonito, vermelho, assim, uns laços. Bato na porta da casa, vem um parente seu e eu pergunto, a Francisca está aí? Aí ela espera só um momento que eu vou chamá-la. Vai lá dentro da casa, volta. Francisca vem até a porta e eu chego com um presente e falo assim, Francisca, isso aqui é para você. Nesse momento, a Francisca tem 2 opções. Ou ela aceita o presente, ou ela não aceita, correto? É uma das 2 opções que ela vai ter. Se ela não aceitar, isso fica com quem? Com quem levou. O que acontece é que a Francisca não, é uma moça bonita, mas a maioria de nós temos o hábito de aceitar aquilo que a gente não quer. Porque a gente está no piloto automático. Entende? Então pessoas vão falando determinadas questões, vai criando determinadas situações.